porque eu só sabia que eu estava insatisfeita com a forma que eu estava me vestindo antes. Mas eu não sabia qual que era o meu estilo predominante antes. Consegui definir esse novo estilo, consegui adaptar meu guarda-roupa de forma consciente e sem comprar exageradamente. Eu comprei poucas peças coringas, e eu já consigo transparecer esse novo estilo de imagem, que é o elegante. E agora eu voltei a cuidar de mim, que eu achei que eu me abandonei um pouco, uma forma que eu vou conseguir transmitir mais essa credibilidade que eu tinha vontade e essa maior elegância. Conseguir me vestir de forma elegante, descontraída, alegre, fora do trabalho. Então, acabar com aquela história de que ou eu era arrumada demais ou eu era desarrumada demais. Então, conseguir ser arrumada fora do trabalho, isso para mim foi fantástico. A gente já sabe combinar roupas, acessórios de acordo com o meu corpo, sem me preocupar com minhas curvas, se eu sou gorda, se eu sou magra. Hoje as pessoas percebem o quanto eu evoluo, e eu percebo através dos elogios. Muito mais segura hoje para combinar as peças, eu me sinto muito mais elegante. Todo mundo principalmente família que convive comigo, todo mundo observou a diferença das técnicas que eu tenho usado, que eu estou mais segura, mais feliz, e todo mundo fala que mais bonito. Eu estou saindo desse processo muito mais segura de me vestir. Você falou uma frase uma vez que era assim: muitas vezes a nossa imagem não corresponde ao nosso interior. Então eu pensei assim, gente, será que a minha imagem corresponde ao meu interior? Porque eu faço tudo isso, que eu tenho toda essa competência? E eu comecei a ver que não. Porque eu andava de qualquer jeito, eu ia de qualquer jeito para os lugares. Hoje, depois desse processo, eu comecei a fazer o meu Instagram. Comecei a ajudar um monte de gente. Comecei a ser reconhecida, comecei a ser convidada para as coisas. Entender que é um processo. Tem que botar alegria, felicidade, até emagrecer eu comecei, porque eu comecei a ficar mais bem comigo, me aceitar do jeito que eu sou. Oi, oi! Seja bem-vinda à Semana da Mulher Elegante. Eu sou Thaís Neres, consultora de imagem e estilo, e ao longo dessa semana nós temos visto como que você pode ser uma mulher mais elegante já no primeiro mês, combinando peças com segurança. E hoje nós vamos entender como refinar a sua imagem, corrigindo os erros que eu mencionei lá na aula 1 e que podem estar te impedindo de ser a mulher elegante que você deseja. Mas antes de entrar no conteúdo, quero revisar os 5 erros que eu expliquei na aula 1. Os erros que podem estar te impedindo de ser uma mulher elegante e combinar suas peças com segurança. Erro 1. Usar roupas que não valorizam o seu tipo físico. Erro 2. Ter roupas que não conversam com a sua rotina. Erro 3. Comprar errado. Erro 4. Não se vestir de forma intencional. E erro 5. Ter a mentalidade errada. Por que eu falei primeiro dos 5 erros? Porque antes de ter uma mudança de comportamento, você entende primeiro o que pode estar fazendo de errado para depois implementar o que está certo. Sabe quando você errava uma questão na prova da escola e depois você nunca mais esquecia a resposta? É mais ou menos assim que funciona. Então, se você não assistiu a aula 1, recomendo que você pause esse vídeo, assista lá e depois volta. Porque essas aulas ficarão no ar em pouquíssimo tempo. Então, corre para assistir, porque assim a aula de hoje vai fazer muito mais sentido. E antes de entrar no conteúdo de hoje, quero agradecer todas as mensagens que vocês me deixaram. Eu fico muito feliz de ver uma comunidade de mulheres engajadas que estão reservando um tempo para cuidar de si mesmas e aprenderem como combinar peças com segurança. Mas agora vamos entender como que você pode refinar a sua imagem. Eu preciso começar te dizendo uma coisa. Só consegue ser uma mulher elegante quem sabe como combinar as peças com segurança. E essa segurança vem com 2 coisas: conhecimento e prática. Prática sem conhecimento só te faz ficar batendo a cabeça, mas o conhecimento sem prática é apenas um monte de informações acumuladas que serão esquecidas brevemente.
A minha metodologia consiste na construção da sua imagem com base em 3 pilares: autoestima, moda e consumo consciente. Entendendo cada um deles e aplicando as técnicas corretas, é perfeitamente possível você se tornar uma mulher elegante já no primeiro mês, combinando peças com segurança. Eu vou te dizer o que é mais importante em cada um desses pilares para te mostrar como é possível resolver os 5 erros explicados na aula de segunda-feira. O primeiro pilar é a autoestima. Então vamos começar por ela, certo? É nesse pilar que você precisa ressignificar sentimentos, experiências ruins que te fizeram ter uma visão negativa sobre você mesma. Muitas vezes o que te bloqueia não é apenas não saber um conhecimento ou técnica, mas uma visão deturpada que você pode ter de você mesma. O erro ter a mentalidade errada entra dentro do pilar autoestima. A mentalidade certa é aquela que foca no que você quer alcançar, ao invés de gastar energia naquilo que você não quer ou não gosta. Vamos pensar no seguinte: você tem uma casa que tem 4 quartos, uma cozinha americana, um grande quintal, banheiros novos, uma ótima casa. Mas nessa casa tem uma parede que está com infiltração. Se todos os dias você apenas olha para essa infiltração e fica reclamando disso, você vai chegar um momento que a sua insatisfação com a infiltração será muito maior do que a alegria com todas as outras coisas dessa casa. Você vai criar um ambiente negativo e com o tempo nem conseguirá ver as qualidades que essa casa tem. Sabe por quê? Tudo que você foca expande. Obviamente que você não vai ignorar essa parede com infiltração. Você vai consertar o que precisa ser consertado. Da mesma forma, acontece com você. Você vai melhorar o que precisa ser melhorado, mas trabalhar o pilar autoestima te faz sair de uma mentalidade negativa sobre si mesma para uma mentalidade positiva, onde você foca naquilo que você gosta. Você para de se resumir às coisas que você não gosta. Uma forma de se sentir segura para combinar peças é assim, trabalhando essa segurança de dentro para fora. Se você não fizer isso por você, não há roupa bonita que te dê segurança duradoura para combinar peças. É muito necessário mesmo reconhecermos e aceitarmos quem somos. Nós não nascemos com autoestima, ela é formada. Ela é aprendida ao longo da nossa vida através de processos que chamamos de comparação social. À medida que os nossos comportamentos e habilidades vão sendo reforçados, nós vamos dessa forma aprendendo a alimentar um bom senso de valor próprio e, consequentemente, a autoestima. Então, se ela é aprendida, ela pode ser reaprendida e você pode mudar a mentalidade sobre você. Quando você está segura de si, você começa a se sentir segura para vestir as roupas que te representam. As roupas vestem corpos, então o primeiro passo da mudança é você passar a ver seu corpo de uma forma diferente. Existe um documentário chamado Embrace, feito e dirigido pela Taryn Brumfitt, em que ela fala sobre como faz diferença você abraçar o seu próprio corpo, o vendo de uma forma mais positiva. Ela entrevistou 100 mulheres e perguntou a elas como elas descreveriam o próprio corpo. E sabe o que essas mulheres disseram? 100 women to give me one word to describe their bodies. Wobbly, imperfect, stumpy. Very average. Short. I'd like to be thinner. Not perfect. I need to lose weight. I don't like this body right now. Not nice to look at. Maybe I'm a little bit fat. It's like frumpy. It's kind of gross. I hate it. I feel disgusting. I feel disgusting. Disgusting. E você? O que você tem falado do seu próprio corpo? A relação que você tem com o seu corpo diz muito sobre como é a sua relação na hora de se vestir. Se você sente nojo, se acha feia, gorda ou magra demais, por que razão você iria querer se vestir melhor? É isso que acontece até mesmo com mulheres que estão dentro dos padrões da mídia de beleza. Mulheres que são altas, magras, não estão ilesas de se sentirem insatisfeitas com a sua aparência. Eu sei, porque eu já estive nesse lugar.
E é exatamente para mudar a perspectiva sobre nós mesmas que o primeiro pilar para ser uma mulher mais elegante é trabalhar a autoestima. Depois que isso muda, fica muito mais fácil vestir um corpo feliz. Eu não queria ser vista, eu era muito tímida para ser vista. Então, por isso que eu usava muito preto, por isso que eu andava de uma forma básica. Por quê? Porque eu não queria ser vista. E a partir do momento que eu faço essa combinação aqui, que é uma combinação mais inusitada, que normalmente as pessoas elas não fazem, eu começo a ser vista, eu começo a ser notada, eu começo a agir de forma diferente do que as pessoas agem, né? Do que o nosso meio eles acabam vivendo. Então, essa quebra de paradigma que teve na minha mente foi uma das coisas maiores, assim, sabe? Que eu comecei a ver o porquê que eu não queria, né? Eu não queria aparecer, eu não queria que as pessoas me vissem. Qual que eram os traumas que tinha dentro de mim? E aí, gente, é algo que eu falo, moda não é apenas você se vestir. Porque se for algo só pra você se vestir, você vai ali no Pinterest, você vai no Google, coloca como usar isso com isso e você encontra. Só que a Thaís, ela vai além, por quê? Porque ela não é só moda, ela não fala só sobre moda. Ela fala de você se conhecer dentro, de você conhecer o seu interior. Depois que você conheceu o seu interior, você descobriu quem você é, você descobriu aquilo que você quer que as pessoas pensem ao seu respeito, você vai começar de fato a florescer. Eu tive vitiligo a minha vida inteira. Então, assim, eu tive vergonha de mostrar meu corpo a minha adolescência inteira. E com isso, eu tô perdendo o medo. Eu já tô usando sandália, você viu nas fotos. E eu tava me vestindo como homem, praticamente, já fazia de 2 a 3 anos na minha empresa, pra me esconder, sabe? Pra ninguém ver. Eu não tinha motivação. As pessoas, quando fazem direitinho os passos que você segue, não tem como deixar de crescer. Porque a Thaís nos mostra como a gente deve alcançar a nossa mais alta autoestima. Nos faz enxergar também as roupas, os acessórios que nos valorizam, que valorizam o nosso rosto, que valorizam o nosso formato de corpo. Eu hoje me sinto muito mais segura para me vestir e me sinto vestindo também muito mais elegante. E isso, como eu falei lá na aula 1, veio muito com base na minha experiência com esse processo de se vestir, nesse processo de florescer de dentro para fora. E é por isso que a minha metodologia é tão diferente de tudo que eu já vi, porque eu coloquei essa parte de autoconhecimento e autoestima que eu senti falta em muitos outros cursos que eu conheci, porque eu sei o tanto que isso de verdade me ajudou a ser mais segura e a me tornar a mulher elegante que eu sempre quis. O segundo pilar é a moda. A partir do momento que você tem uma mentalidade certa, você está pronta para esse próximo pilar. Para você ser uma mulher elegante, combinando as peças com segurança, não basta ter apenas uma mentalidade certa. Isso é o início de tudo, mas você também precisa de conhecimentos técnicos e estratégias para ser elegante e combinar essas peças com segurança. Mas quando eu falo isso, não quero dizer que você precisa ficar anos estudando como eu fiz. Na minha metodologia, eu consolidei os pontos principais que são necessários para você ter segurança na hora de você montar os seus looks. Dentro desse pilar, você primeiro elimina o erro de se vestir sem saber o seu tipo físico. Lembra que foi o erro 1 da aula passada? Você precisa conhecer o seu corpo, as suas proporções, onde estão os pesos visuais na sua silhueta. Eu recebo muitos directs diariamente perguntando sobre o que usar. Thaís, posso usar midi? Posso usar vestido longo? Depende. As perguntas mais variadas demonstram que a mulher não conhece nada sobre o próprio corpo dela. Primeiro você precisa saber o que você não gosta no seu corpo e quer neutralizar e o que você gosta e quer ressaltar. Depois de saber disso, você vai entender como cores, texturas, linhas e formas te ajudam a ter uma silhueta mais harmoniosa e como você pode se sentir melhor nas suas próprias roupas. Sabe por quê? As roupas vão vestir seu corpo e ao saber exatamente o que você vai usar para valorizá-lo, você vai se sentir mais segura na hora de fazer as suas escolhas. Para você ter uma noção, existem 5 tipos físicos.
ampulheta, retângulo, triângulo, triângulo invertido e oval. Cada um deles tem medidas e pesos visuais diferentes. E a combinação entre essas proporções vai te dizer como será o caminho para você combinar suas peças e como esse caimento das peças podem te favorecer. E sabe por que isso é tão importante? Porque suas escolhas serão muito mais conscientes. Você vai saber usar roupas que criam uma silhueta mais proporcional, saberá usar cores, texturas, estampas para te valorizar, vai saber usar o peso visual para deixar sua silhueta mais equilibrada e montar looks elegantes. Você se lembra de um dos erros que eu comentei na aula 1 sobre uma mulher que tem quadril mais largo, coxas e bumbuns mais volumosos? Pois é, mulheres com essas demandas vão precisar usar roupas ajustadas, nem apertadas e nem folgadas, como eu disse na aula 1. Uma calça pantalona como essa que eu estou usando vai neutralizar as coxas e o bumbum bem melhor do que uma calça skinny. Aí que está a diferença entre uma mulher que quer neutralizar essas regiões e uma que veste com base na sorte. A mulher elegante conhece as peças estratégicas. Então ela sabe que a calça pantalona vai ter um efeito visual melhor do que a skinny. Por quê? Porque a barra ampla distribui o peso visual que ela tem na região do quadril para a parte inferior do corpo. E caso ela ainda assim queira usar uma skinny, vai saber usar elementos para diminuir os efeitos negativos de uma peça que não favorece. Por exemplo, colocando um maxi colete preto, que cria duas linhas verticais e alongam e afinam a silhueta. Colocando uma blusa mais clara para atrair a atenção para a região de cima do corpo. Lembram que eu falei também, lá na aula 1, sobre a mulher que tinha um corpo oval e usava legging camiseta e isso deixava a silhueta dela ainda mais desproporcional? Ao conhecer o tipo físico dela, ela entende que ela precisa levar a atenção para regiões do ombro e do quadril. Assim, ela entende que uma pantacur ou uma pantalona são peças que favorecem melhor o corpo dela, porque distribuem o peso visual da região da barriga para as extremidades do corpo. Ela entende também que acessórios são bem-vindos, pois desviam a atenção da região da barriga, projetando para o rosto ou para o colo. Entende que a pantacur favorece o corpo dela e é tão confortável quanto a legging e pode ser usado com quase todo tipo de sapato, com a vantagem de deixar o look muito mais elegante. Percebe? Isso não é sorte ou bom gosto, é método. Você aprendendo e sabendo aplicar um método claro e já validado é muito mais eficiente do que ficar copiando os looks das blogueiras na base da tentativa de erro e acerto. Outro erro que eliminamos dentro do pilar moda é não se vestir de forma intencional. Quando você trabalha intencionalidade ao se vestir, você define objetivo de imagem. O objetivo de imagem é a interseção do seu contexto de vida, da sua personalidade, dos seus valores e do seu estilo pessoal. Para definir isso, um dos conhecimentos dentro do pilar moda é entender a teoria dos 7 estilos universais, que foi desenvolvida pela Daiane Parente e pela Alice Parsons. Elas mapearam 7 estilos, onde agruparam o conjunto de características dentro de cada estilo, que são o estilo clássico, elegante, natural esportivo, romântico, sensual, dramático urbano e criativo. O objetivo de imagem não é entrar dentro da caixinha dos estilos e ficar presa nela, mas é saber quais são as mensagens que você quer comunicar e usar os elementos dos diferentes estilos para atingir esse objetivo. Exemplo, no estilo elegante, que a gente tanto fala, existem algumas características. As roupas são de corte impecável, as linhas simples e suaves, peças de alfaiataria, as estampas são miúdas e discretas, a combinação de cores são de baixo contraste, os acessórios são mais finos e discretos, como esses meus. Daí você pensa que precisa se vestir o tempo todo assim para estar elegante. Mas, na verdade, ter como um dos objetivos de imagem a mensagem elegante é você inserir elementos do estilo elegante para dentro do seu estilo e da sua necessidade, criando assim um visual mais refinado. O exemplo que eu dei na aula 1 são as professoras, não sei se tem alguma professora aqui.
Mas muitas professoras se queixam que precisam se vestir de forma confortável e querem ser elegantes. Elas falam como se para ser elegante tivesse que usar salto o tempo todo ou só cores escuras. E veja como esses looks são super confortáveis e ainda assim transmitem elegância. Viram? E assim acontece com várias outras necessidades. Você pode ter um visual elegante e delicado, elegante e sensual, elegante e criativo, elegante com mais seriedade, elegante com mais acessibilidade. A elegância te faz estar bem vestida para qualquer necessidade que você tenha e pode se associar a qualquer outro objetivo de imagem. E além de tudo isso, você começa a se vestir com intencionalidade. Tudo em nós comunica. Não existe forma neutra de se vestir. E para tudo, porque neste momento eu quero te dar uma chave muito valiosa. Entender isso, que tudo em você comunica, te faz usar a sua imagem como diferencial. Uma boa imagem pode te ajudar a se destacar profissionalmente. Na aula passada, eu falei da pesquisa da Universidade de Chicago. Hoje, eu quero falar de um outro estudo que foi feito pela Yale School of Management. Pesquisadores de Yale recrutaram 128 homens para simular vários cenários de negociação. Eles foram divididos em 3 grupos e receberam roupas diferentes. O primeiro grupo estava vestido com terno e sapato, o segundo grupo com moletom e camiseta, o terceiro grupo com roupas aleatórias. A turma do terno teve um lucro médio de 2,1 milhões nas negociações. Quem estava de moletom, por outro lado, ganhou apenas 680 mil. Os rapazes de roupas aleatórias performaram ali na metade do caminho entre os outros 2 grupos. Sabe o que isso significa? Comparando o grupo do terno e do moletom, a imagem pessoal aumentou em mais de 3 vezes o sucesso nas negociações. Poderosa, eu disse que quem estava vestido estrategicamente teve um desempenho 3 vezes maior. Segundo o estudo, a melhora no desempenho de quem estava bem vestido acontece por 2 razões. A primeira é o fator interno. Roupas formais aumentam a confiança de quem as está usando. O outro é o fator externo. Um look elegante influencia positivamente como os outros te veem, o que resulta em resultados melhores numa negociação. Você já parou para pensar que quando você está se sentindo bonita, bem vestida, a sua confiança aumenta? A sua confiança aumenta na hora de entrar numa festa, numa reunião, na hora de falar com um pretendente, porque isso influencia na forma como nós nos sentimos. Existem estudos que falam sobre a cognição de indumentária, mas isso fica para um outro momento. Mas a nossa imagem também influencia na forma como os outros nos veem. Deu para entender por que se vestir de forma intencional é tão importante? Você passa a comunicar as coisas certas por meio da sua imagem. Muitas vezes ganha mais porque tem a aparência que demonstra competência e diferenciação. E você tem clareza daquilo que é importante para você ao se vestir. Terceiro pilar nesse caminho de combinar peças com segurança e ser mais elegante é o consumo consciente. Nele você aprende como eliminar o erro, ter roupas que não conversam com a sua rotina. E como resolver esse erro, Thaís? Sabendo construir um guarda-roupa funcional, que considera a necessidade de roupas com a sua rotina. Com o guarda-roupa funcional, você também prioriza peças-chave que possibilitem inúmeras combinações. Por exemplo, lembram quando eu falei que geralmente somos mais atraídos pelo que gostamos do que pelo que precisamos de fato? A construção de um guarda-roupa funcional considera as necessidades da sua rotina, quais são os ambientes que você frequenta, qual o código de vestimenta de cada um deles, qual o seu objetivo de imagem para esses diferentes ambientes,
O guarda-roupa funcional considera peças que se multiplicam. Existem algumas proporções de baixo e de cima que aumentam as suas possibilidades de looks. E no guarda-roupa funcional, você escolhe uma base de looks neutra com peças-chaves. Eu vou te dar um exemplo. A mulher que quer ser mais elegante e se vestir com segurança, ama estampas. Só que na construção de um guarda-roupa funcional, você pode sim ter estampas, mas você vai pensar em uma proporção pequena de estampas, porque as peças lisas são mais fáceis de combinar com diferentes outras peças, e também para criar um visual mais elegante é mais fácil. Uma estampa ruim não consegue criar um visual elegante. Além disso, com guarda-roupa funcional, você entende que roupa é roupa, ou seja, uma calça que inicialmente você pensaria como opção para o trabalho, pode ser usada em um look com filho, saída com as amigas, passeio no shopping. Olha aí, eu mesma com a calça de alfaiataria em diferentes ambientes. Tudo isso resulta em um guarda-roupa que funciona para você. E quando você usa esse raciocínio, você entende que nem tudo que você gosta, você precisa comprar. O que te ajuda a se livrar do último erro, que é comprar errado. Consumir de forma consciente não é apenas comprar de pequenos fornecedores ou roupas ecologicamente corretas, também é isso. Mas uma das formas de você consumir de forma mais consciente é você comprar menos e melhor. Eu gosto muito de uma frase da Vivienne Westwood que diz: compre menos, escolha bem e faça durar. Aqui entram as compras inteligentes que, primeiramente, você vai avaliar a necessidade dessa peça. Se você tem um guarda-roupa funcional, você tem clareza do que tem. Logo, consegue entender muito bem o que está faltando e o que realmente você precisa. Eu vou te contar um segredo. Antes, eu vivia comprando peças super diferentes porque, além da elegância, eu gosto de um toque dramático nas minhas produções, sabe? Eram peças legais, mas sabe o que acontecia? Eu não tinha uma quantidade legal de peças para construir uma base de look com essas outras modernas. Qual o resultado disso? Eu ficava com várias peças legais, modernas, mas bem aleatórias no guarda-roupa e que não combinavam entre si. Outra coisa que você precisa avaliar na hora de comprar melhor é pensar no custo-benefício da peça. O cálculo é simples, você pega o valor da peça e divide pela quantidade de vezes que você usou. Assim, uma peça até pode ter sido barata, mas se você usa pouco, ela saiu caro, na verdade. E para comprar certo, você também precisa ter uma noção sobre tecidos. Entender quais tecidos são mais adequados para o calor, quais tecidos amassam mais, amassam menos. Um exemplo que eu dei lá na aula 1 foi falar que o blazer de neoprene não é uma boa opção. E sabe por quê? Para se vestir de forma elegante, o caimento e a modelagem da roupa fazem muita diferença. Esse tecido de neoprene nem de longe é o mais adequado para blazer. O blazer elegante é estruturado, tem um corte mais limpo, uma estrutura legal. Então, um poliéster, um crepe de alfaiataria, uma mistura de linho com viscose ou linho com poliéster seriam perfeitos para um blazer. E sabe como é que você ganha isso? Sabendo comprar bem. É assim que você consegue fazer excelentes achados em qualquer loja. Você sabe avaliar o tecido, a costura, o custo-benefício. E mais, sabendo comprar, você para de pagar gato por lebre. Você tem clareza do que comprar e como comprar. Se você me fala que não tem muito dinheiro, é exatamente por esse motivo que você precisa de conhecimento para comprar bem e te poupar de escolhas das quais você se arrependerá lá na frente. Você não tem opções para ir testando, você tem pouco dinheiro e precisa muito que esse dinheiro seja bem usado. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto eu estava divulgando essa Semana da Mulher Elegante, eu recebi muitos comentários de mulheres que falavam que só não eram elegantes porque não tinham dinheiro. E na verdade isso não é o que acontece. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O raciocínio é o seguinte: se você souber comprar bem com o pouco dinheiro que você tem, você também vai saber comprar bem com muito dinheiro. Se você sabe comprar mal com pouco dinheiro, não é o muito dinheiro que vai fazer você comprar bem. Porque são questões de técnicas e estratégias. É conhecimento na hora de avaliar o custo-benefício, de ver uma peça que vale a pena ou não. Se você conseguir aprender isso com a sua realidade financeira agora, quando você ganhar mais dinheiro, você vai conseguir também fazer.
Isso, na verdade, é uma desculpa que muitas mulheres dão para não saírem da sua zona de conforto e aprenderem como que elas podem, o que de melhor elas podem fazer com o contexto de vida que estão vivendo. Se você quer ser elegante, você precisa investir em conhecimento para aprender como fazer isso com a sua realidade hoje. Uma pessoa que quer investir, acumular muito dinheiro, ela não pode tentar investir apenas quando ela tiver muito dinheiro. Ela investe quando ela tem pouco dinheiro para então multiplicar e chegar em um montante maior. Faz sentido o que eu tô falando? É a mesma coisa com você. Você não pode esperar se vestir bem apenas quando tiver dinheiro. Você aprende a se vestir bem, a ser mais elegante com o dinheiro que você tem hoje. E quando você tiver mais, você vai aproveitar ainda mais. Comprar bem vai fazer você ter um guarda-roupa que funciona para você, com roupas que são utilizadas. Vai fazer você comprar peças de qualidade que te ajudam a comunicar elegância. Comprar peças que te possibilitam inúmeras combinações de look. Todo esse conhecimento a fundo vai facilitar desde a hora de se vestir até o momento das compras. Tudo isso que eu estou te passando aqui é apenas a base do meu curso completo, em que cada um dos pilares é explorado mais a fundo e eu acompanho cada mulher nesse processo de aprendizado sobre se vestir e se tornar mais elegante. Mas não é sobre o meu curso que eu quero falar com você agora. Eu quero te contar o que eu preparei para a próxima aula. Na próxima aula, eu vou te ensinar uma técnica para multiplicar suas combinações de roupas. Ela se chama 3L1P. Ficou curiosa? E mais, eu vou te mostrar como deixar seus looks mais elegantes com essas técnicas. Sim, eu vou transformar looks básicos em looks elegantes. Ou seja, vamos ver na prática 2 erros que eu mencionei até aqui. E para você que está até aqui, eu quero te entregar um presente. Eu preparei um PDF com dicas do que vestir para valorizar cada tipo físico. Assim você consegue já ir implementando algumas pequenas mudanças. Basta entrar no grupo do WhatsApp da Semana da Mulher Elegante. E quem quiser conteúdos diários sobre moda, me segue lá no Instagram, @deixaflorescer.imagem. Eu te espero na próxima aula para conhecer a técnica de 3L1P e transformar os looks básicos em looks elegantes. Até lá!